Esta é a segunda parte da Praça da Alegria e, como de costume, colhemos aqui uma maravilha da natureza. Luís Henrique Pereira. É verdade, é uma autêntica maravilha. Muito bom dia. Adoramos estar contigo. Muito bom dia, muito obrigado, muito obrigado. E ouvir daquilo que tens para nos contar sobre a natureza. Pois, Hoje, sobre o garrano. o garrano, ora, É para essa Lindo, raça maravilhoso. autóctone. Exatamente, a par de outras, do cavalo lusitano, do Sorraia também, que está agora a ser repovoado, por exemplo, no Val do Coa, mas concretamente em relação ao nosso garrano. Depois, um cavalinho que vive 20 anos aproximadamente, ora cá está ele, nas serranias do Jerez, em grupos familiares, com um macho e garanhão e várias fêmeas e as suas crias. Portanto, Batalham entre eles, os machos? não creio. Não precisam que tenha muitas fêmeas? Sim, portanto, é um cavalo tipicamente de montanha, portanto, é um cavalo pequeno, não é? Muitas pessoas dizem o pónei, até que É o chamam pónei de do pónei. Jerez, do não é? Jerez, das nossas montanhas, enfim. Há Mas quem é um diga- cavalo. É um cavalo, é uma raça de cavalo, não é? Um equídeo, É um não é? equídeo. Portanto, 1,40 m de altura, não é muito, 1,30 m e tal, 1,40 m, 1,30 m de comprimento, ora cá está uma cria. Não era Eles- usado para trabalho? É usado antigamente para Antigamente, trabalho, originalmente. para transporte de mercadorias, para transporte de pessoas. Hoje tem uma vida muito mais agradável. Hoje É o come e dorme, não não é? faz rigorosamente nada. Vive em Só estado de passeia à semiselva. sua beleza. Não, isso, mas também às vezes servem portanto, para passeios turísticos, Certo, Sim. não é? Para, por exemplo, para os iniciados na equitação. Por exemplo, temos aqui Sim, por ser mais pequeno, não é? um excelente cavalinho. Mas é um animal muito possante. É um animal não é? possante, um animal forte, Forte. portanto, cascos fortes, até castanho, estas crinas lindíssimas, pretas, a cabeça musculada, portanto, o pescoço musculado, pernas curtas e grossas. Portanto, eles vagueiam então nas serranias, na Serra d'Arga, por exemplo, a Serra da Cabreira, nas zonas de montanha do Jerez, nas serranias altas. São muito fáceis de avistar, curiosamente. Há muita gente que faz turismo, de facto, para ver. E são dóceis São à dóceis. aproximação humana? Ora bem, estes, enfim, não serão muito, mas quando domesticados, não é? Quando todos eles têm dono, atenção, muito importante, todos estes cavalos Estão não são registados. cavalos selvagens, vivem em regime semi-selvagem. Sim. Mas esses, por exemplo, nós andamos pela serra e avistamos um garrano. Isso. O que fazer? Porque eles não deixam de ser selvagens, apesar Sim, de todos estarem para o identificados. turista... É preciso ter algum cuidado na aproximação, Pode-se fazer não é? que sim, quer dizer, mas podem observar-se Apesar naturalmente, de porque dóceis. eles tratam de se afastar. É, Se não nos é? veem- afastam-se. se nos São veem- mais- se são nos mais veem a certos. chegar, eles tratam de se afastar. É, não é? Então não há esse perigo, enfim. Mas, aliás, hoje em dia têm microchip, estão todos identificados, Sim. e, portanto, inclusive há estudos genéticos em desenvolvimento para se perceber exatamente o desenvolvimento e a origem desta espécie magnífica, que é muito bonita. e Ora, que, se de eles andam facto, lá em cima, e nessas zonas de montanha muito próximos da fronteira, andam cá e lá, Portugal-Galiza, Sim, quer dizer, no fundo, são estas coisas que não conhecem fronteiras, muitas das vezes passam. Isso é que eu estou a não é? Quer dizer, perguntar. não é? Sim. Nós falávamos mas aqui. na Galiza também existe... Sim, podem olha, nós aqui eles a correr, portanto, atravessam. Estes bichinhos não conhecem fronteiras, no fundo, não é? Quer dizer, nós estávamos a falar da cabra brava, uma vez, Lembro. ela veio para cá precisamente porque não conhece fronteiras Exatamente. e depois. Depois estabeleceu-se, gostou do Estabeleceu-se, sítio, portanto, e ficou por cá. Olha, se E ali- tivéssemos que arranjar família, estava mais próximo do cavalo ou do burro? Eu diria mais próxima do cavalo, sim. Isto é um cavalo, claramente um cavalo. É um primo direito. Sim, olha, repara bem, de burro não terá nada. De burro não tem nada. Olha as imagens, não é? Olha, alimentam-se. De burro não tem nada, portanto, come e dorme e não faz nenhum. Aliás, não é? agora, curiosamente, infelizmente, portanto, é uma espécie, enfim, ameaçada. É uma espécie Ameaçada, não em extinção. Pois, atenção, a Organização Mundial para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, diz que é, de facto, uma espécie em vias de extinção, em vias de desaparecer. Mas- Ok, já tem essa categoria. Já, devido ao abandono agrícola e depois devido também devido ao lobo. Ora bem, Pois, é o principal. nós não vamos aqui Diabolizar o lobo, vamos, não é? mas hoje existirão menos de 2.000 garranos em estado de semi-selvagem. Enfim, e os lobos, de facto, têm portanto,
na ausência de predadores selvagens, pois, naturalmente fixam-se nas crias de garrano e são responsáveis por 80% a 90% das mortes das crias de garrano. Isto é muito complicado porque os próprios criadores da raça e a associação que os representa, portanto, insiste nessa necessidade de repovoar os espaços com corços, com veados, né? E, portanto, tem havido esforços nesse sentido. Ainda no outro dia estive numa ação muito interessante em Paredes de Coura, onde um grupo de 100 e tal voluntários, portanto, reflorestou uma vasta área de uma zona dedicada às presas de lobo ibérico. Vamos acabar de vez com a história do lobo mau. Não há lobo mau. É um animal selvagem. O lobo mau é do capuchinho vermelho e Pois pronto, acabou. é, a pior história do mundo. Claro, Não é? Quer dizer, claro. eu costumo dizer. Não é o lobo mau, é o lobo bom, que é fundamental para os ecossistemas, só que nós é que somos maus, porque acabamos com os seus predadores naturais, acabamos com o seu habitat natural, pronto, e de facto... Temos que dedicar um destes espaços também ao lobo. Temos, sim senhor, temos. Eu já vinha, estava com essa ideia de a deixar aqui, ainda bem que deixaste a deixa. Portanto, no fundo... Olha, mas é um animal dócil. É um animal que aprende depressa. Aprende depressa, sim, é um animal que aprende depressa. Olha, não lhe falta alimento. Não lhe falta alimento. Olha, curiosamente, ainda bem que tocas nesse ponto, porque os criadores não têm despesa na alimentação. É, não é? Basta largá-lo. largá-lo. E o que é mais curioso ainda é que esta raça tem a particularidade de também ser sapadora. Isto tem a ver com o que ela come. Portanto, estes cavalos, eles comem, por exemplo, tojo e feto comum que as vacas não comem, porque também há vacas nestas serranias, portanto estão ali também em vezeira. Portanto, mas o que é facto é que são muito importantes na prevenção dos incêndios, isto não é novidade nenhuma, mas fica aqui realmente Fica o registro, não é? registro. Portanto, e de facto limpam os terrenos, não é? Com esta capacidade que eles têm e proporcionam de facto o equilíbrio dos ecossistemas. Queres falar um bocadinho da reprodução? Quero. Podemos falar da reprodução. Portanto, muito curioso, porque nós temos aqui as crias aos 3 anos estão prontas realmente para reproduzir. Portanto, isto havia imensas coisas a dizer sobre A gestação é de quanto tempo? Gestação, pois uma gestação longa. De mais de 11 meses. Estamos a falar numa gestação de 350 dias aproximadamente, que é uma gestação muito longa. Quase um ano. Quase um ano, não é? Portanto, de maio a julho, enfim, é a época da reprodução. Uma cria de cada vez ou tem durante as gêmeos? Uma cria por ano. Uma cria, um potro por ano. Por ano? Sim, por ano, normalmente. Portanto, depois os potros, aliás, como vemos aqui, muitos deles acompanham o coice. É, não é? Não se aproximem, se forem lá, cuidado, porque realmente são cavalos em estado de semi-selvagem, portanto, os donos é que os conhecem. Atenção a isso, não é? Mas os potros depois ficam ainda uns meses com as mães e depois com a manada, não é? Que tem realmente um macho e várias fêmeas. Mas, portanto, Mas a manada, dizes tu, é presidida apenas por um por macho? um macho garanhão, várias fêmeas e depois as crias dessas fêmeas, no fundo, não é? Mas cada macho tenta criar a sua... Tem um harenzinho, harenzinho? sim. E, portanto, lá está. O potro acompanha depois, então, durante ainda largos meses, no fundo. para finalizar. a fêmea. Para finalizar, pois... Locais mais propícios para conseguirmos ver o garrano? As serras do Jerez, como eu disse, portanto, Serra d'Arga, portanto, fazer uma viagem, contactar estas associações, por exemplo, a Associação dos Criadores de Garranos, por exemplo, associações, fazer uma pesquisa rápida na net, que proporcionam passeios turísticos, não falta disso, e ao fim de semana, em beleza, em contacto com estas maravilhas da natureza e dentro de uma natureza que por si só já é maravilhosa, que é, Claro. de facto, estas serranias do Jerez. Uma salva de palmas para a Luísa Obrigada, Rega. Luís. Muito obrigado, Luís. Até para a obrigado mais uma semana, não vez. sei se Para a ainda com o semana. lobo Para a ou se já semana. tens na calha Para a mais. semana, porque algum. nós falamos aqui da lampreia há uns dias atrás. Sim. E para a semana, muito rapidamente, vamos perceber que animal é que é a lampreia Olha que e boa ideia. as ameaças. Que não é peixe. As ameaças que não é Não é um peixe, não é um peixe. Nem é uma cobra. Nem é uma Não, cobra, nem é uma enguia. Exatamente. As ameaças, ciclóstomo, a gente depois vai explicar esse palavrão. Portanto, bem. portanto, e as ameaças, muitas ameaças que ela está. Ok. Claro. neste Até para a momento a semana, enfrentar. então. Muito obrigado, Luís. Obrigada. Mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Chegou o momento